Saudações amorosas para você que acompanha o canal do Maltama aqui no YouTube. Hoje eu resolvi fazer um teste aí com a minha audiência através de uma live aí, de um papo reto com o Maltama ao vivo, para testar a minha conexão, para ver como é que está saindo. Estou gravando aqui com a câmera ao mesmo tempo para garantir, né, que vai sair alguma coisa. E o lance é o seguinte: hoje eu quero responder um questionamento que chega até mim com uma certa recorrência, que é um tema um tanto delicado, mas que é fundamental da gente se antenar quando a gente está trabalhando com a espiritualidade. Como eu posso auxiliar os meus familiares a mudarem, a transformarem suas vidas, a eliminarem crenças limitantes? E isso é uma das coisas que eu acho que é de maior importância para ser trabalhado no campo da espiritualidade. Então, se você tem essas questões para serem resolvidas, acompanhe o raciocínio, porque eu vou dar algumas dicas simples de como que você pode ter melhores resultados perante a sua família, perante a sociedade e tudo mais. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o que eu digo sempre para a maioria das pessoas, que o exemplo é muito mais importante do que qualquer outra coisa que a gente fale. Então, muito mais do que falar algo sobre o amor é a gente manifestar o amor. Muito mais do que a gente falar algo sobre prosperidade é a gente se tornar próspero. Muito mais do que a gente falar algo sobre liderança é a gente liderar. Então, eu falo sobre muitas coisas aqui no meu canal, mas eu busco vivenciar todas essas experiências no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, com a minha família, com os meus amigos. E quem me conhece há mais tempo, né, pelo menos uns 10 anos, tem acompanhado a minha transformação pessoal, tem visto as transformações que ocorreram na minha vida e o exemplo que eu busco irradiar de ser uma pessoa cada vez melhor, que está constantemente trabalhando no autoconhecimento, que está em busca da verdade, que está em busca da sabedoria e etc. Então, eu acredito que a melhor forma da gente influenciar positivamente a nossa família, nossos amigos e a sociedade é através do exemplo. Quando a gente tem um exemplo positivo, quando a gente faz aquilo que ama, quando a gente pratica aquilo que a gente prega, a gente acaba atraindo a atenção das pessoas, que elas acabam querendo naturalmente imitar o nosso exemplo. Da mesma forma que os filhos imitam os pais também têm o potencial de imitar os filhos quando esses já são adultos e realizados, etc. Então, hoje em dia eu vejo o impacto que eu e meus primos, né, a geração que tem em torno de 30 anos, está causando nos nossos pais, nos meus tios, na minha avó, porque o nosso exemplo é muito importante para eles hoje em dia, porque quando a gente é adulto, realizado, quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, a gente acaba criando relações mais especiais com os nossos pais, com os nossos avós, porque a gente entende melhor quem eles são, o que eles fazem, a gente entende melhor por que eles fizeram certas coisas conosco na infância. Então é muito importante que a gente reconheça o nosso papel de ser um bom filho para ser um bom pai, de ser uma boa filha para ser uma boa mãe. Só assim a gente vai cumprir nosso papel familiar com perfeição. E para que os nossos pais possam ser impactados pelas nossas mudanças, nós precisamos ter várias virtudes afloradas. E uma das principais virtudes, ao meu ver, é a paciência. Nós temos que ser muito pacientes para que os nossos pais, nossos familiares estejam em conexão com aquilo que a gente está vibrando nesse momento, porque as coisas acontecem de forma diferente para cada geração, as percepções são diferentes para cada grupo de seres, e a geração índigo cristal, que é a geração que eu pertenço, e que talvez você que assista esse vídeo pertença, é uma geração que ela vem preparada para enfrentar essas transformações. Já a geração dos nossos pais, nossos avós, para eles as coisas não são tão fáceis assim. Eles passaram muito mais tempo sendo condicionados com pensamentos limitantes, com crenças limitantes.
Então a gente tem que ter muita paciência para auxiliar eles nessas mudanças. E importante é também ter persistência, né? Continuar com amor, com paciência, ensinando através do exemplo, mostrando quais são as condutas, mostrando quais são os seus aprendizados, mostrando quais resultados você já atingiu através da sua mudança pessoal. E isso vai fazer com que aos poucos essas pessoas mais velhas vão se rendendo à sua nova energia, vão se rendendo às suas conquistas espirituais, aos seus méritos. Isso também ocorre através da mudança no DNA. Que o DNA ele carrega informações de todos os nossos ancestrais. E quando a gente muda o nosso DNA, metafisicamente a gente transforma o DNA dos nossos ancestrais e dos nossos descendentes. Então, olha que importante que é você fazer uma transformação dentro de você mesmo, uma transformação interior, uma transformação pessoal. Dizem, de acordo com algumas lendas budistas, algumas crenças, que se você se torna um iluminado, você ilumina 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Então olha só o poder que seria essa suposta iluminação, de você atingir um estado de plenitude, de desperticidade e conseguir influenciar positivamente várias gerações, várias ancestralidades, né? Pessoas ancestrais que mesmo estando desencarnadas ainda estão no ciclo da evolução. Alguns já reencarnaram, outros não. Então as nossas ações têm efeitos multidimensionais, as nossas crenças podem sim influenciar positivamente as pessoas, e é muito importante a gente reconhecer o poder que isso tem. Então, a pergunta que chegou até mim era específica sobre crenças limitantes com relação ao dinheiro. Então, com relação ao dinheiro, realmente é uma das coisas mais difíceis de serem trabalhadas na consciência das pessoas mais velhas. Porque as gerações mais velhas, a geração dos meus pais, a geração provavelmente dos seus pais, que tem aí 60, 70 anos, são pessoas que foram extremamente condicionadas por padrões da escassez, que viveram um período pós-guerra, que viveram períodos de guerra do Vietnã, e, enfim, são períodos em que a sociedade como um todo estava vivenciando a escassez, muita escassez. E a educação, basicamente, era levada para prestar atenção na falta, para prestar atenção naquilo que é escasso, que não tem recurso suficiente, que vai acabar isso, que vai acabar o petróleo, que vai acabar a água, que vai acabar sempre o fim das coisas. Então a educação dessa geração foi muito pesada no sentido dos condicionamentos, das crenças limitantes com relação ao dinheiro. Diziam que o dinheiro não nasce em árvore, que para ganhar dinheiro é super difícil, que você tem que se dedicar, que você tem que trabalhar, que você tem que estudar. E algumas coisas dessas são verdades, mas não talvez com aquela intensidade. É óbvio que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, mas muitos deles não aprenderam que você tem que trabalhar com o que você ama. Que a essência do trabalho é o prazer de servir ao próximo, é o prazer de fazer o bem pelo outro. Então, algumas coisas simples foram esquecidas ou ensinadas de forma enganosa, de propósito, justamente para manipular as pessoas, para deixá-las sem a consciência da prosperidade. Então esse é um teste que eu estou fazendo aí com a transmissão ao vivo. Pelo que eu vejo aqui fica meio travado. E então eu vou lançar também o vídeo aí gravado com a câmera, que tem uma qualidade boa. E é isso aí. Se você acompanhou aí, beleza. Pelo que eu vi não tem nenhum espectador, mas quem sabe alguém assiste depois. Vou estar lançando aí a versão melhorada aí desse Papo Reto com Mautama. Tem muito mais coisa para dizer sobre o assunto, mas pelo momento é isso. Gratidão para quem está aí assistindo. Sou muito feliz de fazer esse Dharma aqui no canal do Mautama Krishnanabhi. Se você curtiu, dá uma curtida aí para eu saber. Deixe seus comentários, mande suas perguntas. Quem sabe eu respondo aqui numa live, quem sabe eu respondo num vídeo, ou a gente se encontra por aí em outros planos para continuar o assunto, beleza? Grande abraço, saudações cristalinas, até breve.